Louvado seja Deus, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez para este momento de reflexão, onde estaremos considerando o tema os 2 fundamentos para o perdão cristão. E para tanto estaremos lendo aqui a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, onde a palavra do Senhor nos diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Em outras traduções, diz: se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, de igual modo Deus nos perdoará. E é nesse tema que eu quero aqui deixar para a nossa reflexão. Porque parece ser radical, né? E imperativo aqui as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo com respeito a essa questão, a questão que está intrinsecamente ligada ao interpessoal, a um relacionamento, a uma comunhão, ao dia a dia, né? Seja em família, seja em grupo, seja no trabalho, na escola. Deus espera que nós tenhamos um coração disposto a perdoar, independente da ofensa. Porém, o que precisamos é ter em mente que estas palavras o Senhor Jesus está se dirigindo àqueles que querem e teriam, né, passariam a fazer parte do reino de Deus, da família de Deus, da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, logo, esse era um princípio exclusivo, real, sem qualquer antagonismo, que teria que fazer parte daquele que servisse ao Senhor. Aquele que tem ou teria ao Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Então, no que diz respeito ao povo de Deus, o perdão teria que ser uma disposição natural do nosso coração. Por isso que veio em mente esse tema ao meu coração. Isso eu estava hoje em sala de aula, né, de escola dominical, nesta data, né, do dia 3 de agosto de 2025. É certo que aqui pelo canal, dentro desse quadro, Momento de Reflexão, estaremos postando ali, né, meados de novembro. Estaremos em novembro ali postando essa mensagem, essa reflexão. E aqui veio ao meu coração este tema. Por que essa radicalização do Senhor? Por que o Senhor Jesus foi enfático com respeito a esse condicionamento? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, de igual modo Deus nos perdoaria. Porém, disse o Senhor Jesus, se não perdoarmos aos homens suas ofensas, Deus, de maneira alguma, Ele nos perdoaria. Então, para esse radicalismo, para esse imperativo dado pelo Senhor Jesus, é que me chamou a atenção de pelo menos 2 fundamentos. O primeiro é o principal, que é o perdão de Deus que o Senhor tem nos concedido por intermédio da obra do Calvário e os méritos da cruz realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse seria o principal fundamento. Porque o apóstolo Paulo disse que aonde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Jamais por nossos méritos poderia chegarmos a uma condição de crédito diante de Deus. Isso é algo inatingível da parte nossa. A dívida que temos com respeito à nossa ofensa a Deus, e não é uma só ofensa. É algo que é somado, é algo que é entesourado, diz Paulo, para a ira, se não recorrermos, né, e aceitarmos a oferta pelo qual Deus estabeleceu esta graça, né, e fundamentou ela ali no Calvário. E para isso, o próprio Senhor Jesus trouxe a parábola ali do devedor, quando diante daquele seu senhor, uma dívida que ele jamais poderia pagar por mais esforço que ele poderia ter e por mais trabalhos a favor daquele senhor, perdão, ele poderia chegar a uma questão de pagar a dívida diante daquele senhor. E aquele senhor, simplesmente diante dessa realidade, ele lhe ofereceu o perdão da dívida. Aquele servo, porém, saiu e diante do encontro com o servo que estava devendo a ele, tendo com ele uma dívida que jamais poderia chegar ao nível incomensurável da dívida que o seu próprio Senhor tinha acabado de perdoar ele. Ele teria que também ter essa disposição de coração. Então esse é o primeiro fundamento. Porém, há um segundo fundamento, que é o amor de Deus derramado em nosso coração, diz Paulo. A partir do momento de uma comunhão com Deus, nos é otorgado o poder de Deus para sermos feitos filhos de Deus. Então há esta certeza comunicada pela presença de Deus em nós, que somos filhos de Deus, e há este fruto do Espírito Santo que está derramado em nosso coração, que não é o amor familiar, não é aquele amor que expressamos dentro de um relacionamento de casamento ou de amigos, mas é o amor ágape que vem do céu, que vem de Deus. É o amor de Deus que tudo suporta, tudo crê e tudo espera. É aquele que não busca seus próprios interesses, é exemplo do servo que saiu diante do seu senhor e passou a reivindicar ali o seu direito diante daquele seu conservo. Não. Mas este amor de Deus é aquele amor que sempre estará disposto, independente da ofensa, está oferecendo outra face. Está oferecendo o perdão. Então, os dois fundamentos para o perdão cristão se encontram na experiência da salvação e na comunicação inerente em nosso coração da presença do Senhor em nós e do fruto que essa presença nos outorga, que é o amor. Então, diante desse fundamento, é que aí encontramos a realidade do porquê desta radicalização quanto ao seu esperar de nós, que nós venhamos perdoar aos homens as suas ofensas. Aí, com certeza, nós teremos o perdão do Senhor. Pense nisso, reflita sobre isso. E se porventura nos faltar esta disposição, carecemos estar diante do Senhor, suplicando o renovo, suplicando o exercício deste momento, nesta ocasião, de perdoarmos e esquecermos, não é de perdoarmos e quando encontrarmos aquela pessoa, aquele irmão, temos que ver em mente aquela ofensa, de maneira alguma. O perdão, segundo o amor derramado de Deus no nosso coração, no exercício da nossa fé cristã, faz nós esquecermos como lançar ao fundo do mar aquela ofensa. Foi o que o Senhor fez conosco. É assim que o Senhor faz conosco. Independente do momento em que nos encontramos, das circunstâncias que nos encontramos, aí nós, ao nos arrependermos do nosso pecado e nos voltarmos para Deus, diz Paulo,
que a graça ela sobrepuja esta ofensa e Deus, pelo mérito da cruz, nos coloca de igual comunhão com a ficha limpa diante de Deus. Então, logo, o fundamento para o perdão, dois fundamentos, está a nossa experiência de salvação e pela virtude otorgada pelo Espírito Santo em nossa vida para tal atitude. Logo, se perdoarmos, seremos perdoados. Porém, se persistirmos e endurecermos o nosso coração, não encontraremos o perdão do Senhor para conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando, né? A princípio, essa gravação seria para um outro veículo de comunicação, mas como aqui se estendeu o tempo, vamos, como na prática de sempre, vamos estar orando aqui para este final de meditação, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença e pedimos ao Pai perdão do nosso pecado. E te agradecemos por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Pai, que temos da tua volta, isso a qualquer momento. Queremos te agradecer por este momento em que nós, diante desta palavra, Senhor, ela é de confronto para todos nós, que andamos pela fé e não pela vista, que comungamos, Senhor, a mesma experiência, até mesmo em nível até propenso a sermos cobrados muito mais ainda, dependendo de onde e que nível estava a nossa dívida. Mas, por certo, ó Pai, esta palavra nos chama a uma consciência de um compromisso natural, voluntário e que faz parte e tem que fazer parte da vida cristã. A disposição do perdão, pela experiência da salvação, pelo qual o Senhor tem tomado a nossa dívida e como uma cédula que era contra nós, o Senhor cravou na cruz do Calvário. E pelo otorgado, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito em nós, a nos condicionar pelo fruto do amor, o amor ágape, Pai. De igual modo, agirmos para com o nosso semelhante. Nem mesmo, Pai, diz o versículo que é com respeito aos irmãos, mas com qualquer pessoa. Precisa haver em nós, necessariamente, e de forma, Senhor, imperativa, tem que haver essa disposição, por fazermos parte do reino do Senhor. Aqueles que militam o teu reino e que comungam com o Senhor, por certo, ó Pai, haveremos de estar sempre condicionado a estendermos a mão e oferecermos o perdão. E tudo isso unicamente pelos méritos da tua graça. Não está em nós, como vimos aqui e meditamos. E nisso, ó Pai, só temos que agradecer ao Senhor. Dai-nos sempre o coração disposto, independente da ofensa e de quem vier, Pai, esta ofensa. Estejamos prontos a perdoar e que o teu nome seja glorificado, porque somente ao Senhor é a honra, a glória e o louvor para sempre. Como diz o salmista, Pai, não a nós, mas a ti seja o louvor, a glória para todos sempre. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.